nós sabemos que existem muitas coisas acontecendo no mundo hoje. E Jesus, ele deixa bem claro no livro de Mateus, capítulo 24, e também em Lucas 21, e é nesse capítulo onde nós iremos tirar algumas coisas importantes para nos fortalecermos nesta manhã. Desde já, mais uma vez, agradecer ao nosso bom Deus por, em tão boas circunstâncias, permitir que pudéssemos estar aqui para partilhar este pão da vida e também por ser indicado na escala, né, para estar aqui e partilhar com os irmãos a mensagem desta manhã. Bem, o nosso tema de estudo nesta manhã é olhando para o alto. Bem, por que deste tema? Ao longo dos dias eu fiquei refletindo seriamente sobre aquilo que tem estado a acontecer no mundo hoje. E tem algo interessante que foi comentado na lição, que é sobre a necessidade de nos focarmos no que é o mais importante. Jesus realmente ele nos dá, através das profecias bíblicas, a possibilidade de conhecermos o tempo em que nos encontramos, o tempo em que nós vivemos, para que, através ou por meio do conhecimento do tempo, possamos ter, então, a oportunidade de compreender a maior necessidade que temos em relação à volta do nosso Salvador. Ou seja, o nosso foco ela não deve estar apenas no tempo, o nosso foco ela não deve estar apenas centralizado nos acontecimentos. Todos nós temos estado a acompanhar o que está acontecendo, essa guerra no Médio Oriente. Primeiramente, nós vimos os grandes ataques que começaram em Israel, ali na faixa de Gaza, uma guerra que só teve o começo, e não sabemos quando irá terminar esta guerra. Na verdade, quando a gente olha para as profecias bíblicas, quando a gente lê tanto a Bíblia quanto o espírito de profecia, nós sabemos que estas guerras, elas não irão cessar, porque a palavra do Senhor, ela descreve dizendo que as guerras continuarão até a volta de Jesus. Por isso é que a linguagem que está descrita no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3, lá diz que quando disserem que há paz e segurança, então os homens apenas, eles vão dizer que há paz e segurança. Mas nós sabemos que o nosso mundo está saindo de mal para pior, né? As coisas neste mundo em que vivemos, elas tendem a piorar, e nunca no contexto de uma melhoria, de que vai haver uma segurança total, de que o mundo vai entrar numa calma total, de que o mundo vai entrar numa paz efetiva. Isto não vai acontecer. E nós sabemos que Deus está no curso da história profética. Deus está conduzindo todos os eventos que nós estamos vendo se cumprindo e que havia sido predito pelo nosso Salvador. Mas a questão que nós queremos refletir em relação a tudo isso, quando nós vemos essas coisas acontecer, qual deve ser a nossa disposição? Qual deve ser o nosso posicionamento? Ao longo desta semana, algo me chamou a atenção. Estava vendo, infelizmente eu não consegui pegar essa imagem para partilhar aqui com vocês. Algo que chamou a atenção é de um fotógrafo, que ele fotografou uma cena que acredito que muitos que contemplaram isso chocou o coração. E é claro, onde há guerra, é impossível haver alegria, né? Mas uma cena chamou a atenção a um jornalista, era numa cidade, lá no Irã, né, numa cidade em que, numa rua assim longa, cheia de escombros, né, causado pelas bombas, né, que criaram aquela destruição toda, ali estava um cachorro. E o que chamou a atenção a este jornalista é que este cachorro estava com um tênis
um sapatozinho de uma criança na boca dele. E ele andava sozinho, sem uma pessoa viva naquela rua. E ele, com esse calçadozinho, andava, chegou num lugar, e ele sentou e pousou aquele sapatozinho no chão. Ele simplesmente olhava para aquele sapatinho, como que estivesse transmitindo alguma mensagem. É claro que isso sabe, irmãos, arranca o nosso coração, né? Causa um sentimento de tristeza, de perceber que até os seres chamados de irracionais, eles têm um sentimento profundo, eles dão valor à vida humana. Era como que se ele estivesse dizendo: nunca mais irei ver aquele menino do qual pertence esse sapatinho. É como que se ele estivesse procurando por ele. E depois de tanta procura, chegou a uma conclusão que já não voltaria a ver esse menino, o dono daquele calçado. E o rosto daquele cachorro era um rosto de semblante descaído, sabe? De tamanha tristeza. Então a gente ficamos nos perguntando, diante dessas situações, o que fazer? O hino que nós demos como abertura, uma das estrofes dizia assim: não andes cabisbaixo, para não mais se entristecer. Devemos olhar aonde? Olha para o céu, olha para cima, mas precisamos olhar com fé. E é isso que realmente Jesus fala, embora todas essas coisas devam acontecer, o nosso Salvador, ele nos chama a atenção para algo bem interessante em relação a isso. Jesus diz assim, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, né? Capítulo 21, estaremos lendo a partir do verso 20. É um texto que é conhecido por todos nós, e com certeza não iremos de ler todos os versos, ponto por ponto, né? Mas iremos refletir bastante com relação ao que o Senhor quer transmitir para nós diante de todas essas coisas. Qual deve ser o nosso posicionamento, qual deve ser o nosso sentimento diante de tudo isso? Lucas, capítulo 21, verso 20 a 23. A palavra do Senhor nos diz: mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que é chegada a sua desolação. Jesus está respondendo um questionamento feito pelos discípulos anteriormente. Quando eles decidem mostrar para o mestre o templo de Jerusalém, com os seus mármores brilhando sobre os raios do sol batendo sobre ele, e eles exclamam com tanto orgulho. Jesus percebe orgulho nos olhos dos discípulos quando eles mostram: mestre, olhe para o templo. E Jesus então olha para eles, e acredito que o semblante de Jesus foi um semblante de tristeza, não de decepção, por conta de perceber a inocência dos discípulos. Mas ele olha com tristeza e percebe que os discípulos, eles não estavam entendendo até aquele preciso momento o que iria acontecer com aquela cidade. Jesus então diz: não vede tudo isto, porque eu vos digo que não ficará pedra sobre a qual não possa ser derribada. Então isto preocupa a mente dos discípulos. Como assim, Senhor? Para os discípulos, eles sabiam que falar da destruição de Jerusalém era como dizendo assim: o mundo será destruído. Então eles perguntam para Jesus: Senhor, diga-nos, nós estamos preocupados. Quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Em outras versões vem: e do fim do mundo. Jesus então começa a fazer uma dissertação. Jesus traça como que dizer uma linha profética e começa a mostrar para os discípulos e começa para o ponto principal. E ele diz: mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabeis então que é chegada a desolação. Jesus começa a mostrar para os discípulos que a desolação de Jerusalém é o ponto de partida para que vocês compreendam os sinais que vão indicar a minha volta. Jesus estava dizendo para os discípulos que a destruição de Jerusalém não seria logo o sinal para
para a sua volta, e que logo que Jerusalém fosse destruída, ele voltaria. Mas estava dizendo que a destruição de Jerusalém era o ponto de partida de vários sinais que ocorreriam posteriormente, que indicariam o fim do mundo e a sua breve volta. O verso 21, Jesus continua dizendo: então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam, e os que nos campos não entrem nela. Jesus aqui traz-nos um exemplo claro do que deve acontecer também nos nossos dias. Será que nós estamos vendo o cerco do exército romano em sua marcha para o segundo cerco nos últimos dias? Estamos nos acompanhando os eventos proféticos que ligam entre o Vaticano e os Estados Unidos, a segunda besta, a besta semelhante a um cordeiro. Será que nós estamos ouvindo o cavalgar dos cavaleiros, dos soldados romanos? Será que nós estamos conseguindo enxergar a bandeira do exército romano sendo hasteada, indicando que o segundo cerco está prestes a chegar? Então o Senhor, nesta manhã, está dizendo para nós: quando vocês verem essa marcha do exército romano, quando vocês começarem a ver que o segundo cerco está se aproximando, ele diz: quem estiver no meio da cidade, no meio dela. Quando a gente lê o verso 21, ele diz: os que estiverem em Jerusalém, fujam para os montes. E os que estiverem no meio dela quem? No meio da cidade de Jerusalém. Aqueles que ainda estiverem nas cidades, o conselho é: saiam dela. E os que estiverem no campo, não pensem em voltar para as cidades. Não pensem em voltar em se estabelecer nas cidades, porque elas serão consumidas, elas serão destruídas. Nós estamos vendo como o exército romano está cavalgando passo a passo para o segundo cerco. E nós sabemos o que isso significa. E não vamos parar aqui para fazermos um detalhe de tudo isto, porque, tal como Paulo diz, quanto à questão dos tempos, eu não tenho que vos dizer, porque vós mesmos sabeis. Nós conhecemos o tempo. Porque o povo de Deus não pode e não deve ser surpreendido, mas apenas aqueles que estiverem em trevas dormindo, esses sim serão apanhados de surpresa. Né? Paulo diz isso no livro de Tessalonicenses, capítulo 5. O verso 22, Jesus diz: porque dia de vingança são. Que dias são esses? São dias de vingança. Isto é o que a palavra do Senhor nos está dizendo. São dias de vingança para os que, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Queridos irmãos, todos nós sabemos que se está se aproximando um tempo de vingança, se está se aproximando um tempo de destruição, com certeza isso não é uma notícia boa para ninguém. Isso não é uma notícia que alegra o coração de ninguém, porque nós sabemos que onde há vingança, há destruição. Onde há destruição, há morte. O Senhor está aconselhando o seu povo, dizendo: não voltem para as cidades. E aqueles que estão nas cidades, o conselho é: saiam do meio dela, porque o que está para vir nos últimos dias não é um dia de alegria, não é um dia de festa, mas são dias de vingança. E por serem dias de vingança, o Senhor nos aconselha para que nós saiamos, porque onde há vingança, há destruição, e onde há destruição, haverá morte. E olhem o que Jesus continua dizendo: mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Não é isto que nós estamos vendo a cada dia que se aproxima? As coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Nós estamos vendo como a cada dia que passa, os preços
no mercado, os supermercados estão cada vez mais alterando-se. Anteriormente, quando você fosse para o mercado, com R$ 250, com R$ 300, você trazia uma compra suficiente para o mês todo. Mas hoje, nem mesmo R$ 1.000 você consegue ter compra suficiente. O que o Senhor está nos dizendo é, daqui a pouco, haverá uma fome tremenda sobre a terra. E existe uma arca para que vocês possam nela entrar e escapar, porque haverá fome sobre a terra. Haverá escassez de alimentos sobre a terra. Haverá escassez de água sobre a terra. Vocês estarão completamente dependentes do governo, do sistema, e vocês não terão um outro caminho para onde ir. Então, o conselho é: vocês que estão na Judeia, que estão em Jerusalém, saiam do meio delas e vão para os campos. Por essa razão que Jesus fala aqui, nesses versos, no verso 23, mas ai das grávidas e daquelas que criam naqueles dias. Porque uma grávida, queridos irmãos, precisa de um cuidado maior. Os cuidados médicos serão privados. E somente aqueles que se submeterem ao sistema serão atendidos. E quem não concordar com o sistema não terá o privilégio de usufruir dessas oportunidades. E como será para você, mulher grávida, que naquele momento você precisa dar à luz ao seu filho, você precisa dos cuidados médicos para a sua criança, e você estará diante de escolher entre se sujeitar, aceitar o sistema com sua marca, ou então você sofrer as dores de parto naquele preciso momento. Queridos irmãos, as palavras ditas por Jesus aqui, elas não são metafóricas, elas não são simbólicas, isso não é uma alegoria. Nos dias em que o exército romano cercou Jerusalém, cumpriu-se literalmente o que Jesus disse aqui. Assim como nos dias de Jeremias, se cumpriu e foi proferido de novo essas palavras do que havia acontecido no primeiro cerco, na primeira destruição que aconteceu em Jerusalém nos dias do profeta Jeremias. As mães em Jerusalém comeram seus próprios filhos, assaram e comeram seus próprios filhos, porque a fome era tremenda no cerco de Jerusalém, que as mulheres perderam o amor maternal dos seus filhos. Queridos irmãos, isso não é simbólico, isso não é metafórico. Aconteceu naqueles dias. E quando eu leio a palavra de Deus, o Espírito de profecia diz que o tempo de angústia que vai ocorrer nos últimos dias, queridos, olhem para o que diz a palavra, um tempo que nunca houve desde que houve nação. Eu fico imaginando quão terrível será esse momento. Se nos dias de Jeremias, a gente quando lê no livro de Lamentação, a gente até chora, se possível, quando lê aquele momento em que as mães estão comendo seus próprios filhos. Como será nos últimos dias? Irmãos, eu não quero imaginar como será. Mas a realidade é que os dias que se aproximam serão terríveis. E nós precisamos estar preparando. Eu muitas vezes, em Angola, eu sempre falo essas seguintes palavras. E é que eu vou dizer aqui para todos nós. Precisamos nos preparar para morrermos. Porque nós sabemos que o Espírito da Profecia fala que apenas 144 mil estarão vivos em pé. Isto quer dizer que a maioria de nós, porque ninguém sabe se está contado entre os 144 mil, a maioria de nós morreremos e nós precisamos estar preparando nossos filhos, que eles possam estar conscientes que a crise que aproxima, o papai vai sucumbir, a mamãe vai sucumbir, eles serão levados para a morte. Nossos filhos precisam estar preparados para o tempo da crise que se aproxima. O que está para vir é terrível, mas precisamos falar para os nossos filhos. E esta é a mensagem que temos para partilhar com os irmãos nesta manhã. Diante de todas essas coisas, qual deve ser o nosso posicionamento? Será que vamos desmaiar de terror?
tal como Jesus diz que muitos, por conta da expectação das coisas que devem acontecer, estaremos nós desmaiando de terror? Ah, queridos irmãos, o versículo 24 diz: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações sereis levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Mas eu quero considerar a primeira parte desse verso. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levadas cativos. Isto quer dizer que, antes que aconteça a grande perseguição, em que a maioria de nós deverá cair pelo fio da espada, a maioria de nós terá de ser martirizado, e o sangue dos mártires será uma semente para que o mundo possa se converter e compreendam que estes andam com Jesus. Primeiramente, terá de vir uma grande crise. E essa crise, a cada dia que passa, está realmente cada vez mais próximo de nós, e nós estamos vendo que realmente esta crise, ela virá nos nossos dias. Mas Jesus vai continuar dizendo para nós nesta manhã: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, o que é que o nosso Senhor nos aconselha nesta manhã? No verso 28, para onde que nós devemos olhar, queridos irmãos? Olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Queridos, diante de toda essa situação que está acontecendo, diante de tudo que ainda está por vir, sim, nós sabemos que haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação. O sofrimento será terrível, a angústia será tremenda, mas o Senhor nos diz nesta manhã: filhos, não olhem para a crise. Filhos, não olhem para a tempestade. Filhos, não olhem para o problema. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhem para cima. Levantem as vossas cabeças. Alegrem-se. Isso parece estranho. Parece estranho. Como é possível, queridos irmãos, diante do sofrimento, diante das dificuldades, ainda levantarmos a nossa cabeça para o céu e com um sorriso nos lábios dizer: Senhor, confia em ti. Se Cristo não estiver implantado em nós. Para que isso aconteça, nós precisamos fazer algo. Isso me faz lembrar o que aconteceu com o nosso amado Pedro. Enquanto eles estavam ali, na tempestade, naquela noite escura, por cima do barco, o Senhor havia ficado no outro lado do monte para orar como era de costume. E ali estavam os discípulos. O Espírito de profecia diz que, enquanto o Senhor estava no monte orando, os discípulos no barco, cada um, sabe o que estavam pensando, queridos irmãos? Cada um pensava sobre aquele acontecimento que ocorrera após a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, quando Jesus não aceitou ser proclamado como rei. Cada um arrazoava no seu coração: mas por que o Senhor não aceitou ser proclamado como rei? E ali estava Judas, pensando: puxa, a oportunidade de eu ser apresentado como o homem do Ministério das Finanças passou. Ali estava Pedro em seu coração pensando, todos, cada um pensando ser maior do que o seu irmão. Ali estava Pedro pensando: puxa, mas eu perdi a oportunidade, eu estaria ali na frente como o primeiro ministro do governo do Messias. E ali estava João pensando: mas que oportunidade perdemos, eu estaria sempre ao lado do meu amado e Salvador, e eu seria respeitado pelas pessoas. Queridos irmãos, os pensamentos dos discípulos no barco eram completamente adversos. A serva do Senhor diz que, antes que acontecesse aquela tempestade, na verdade, a tempestade começou no coração dos discípulos. E ali, naquela noite escura, a tempestade começou a agitar os discípulos. E lá ao longe eles contemplam uma cena estranha. Um homem vinha andando em meio àquele clarão. A serva do Senhor diz que
um trovão, um relâmpago clareou aquele momento escuro e Jesus vinha andando sobre as águas. E todos eles, temendo, ficaram com medo, temendo pelas suas próprias vidas. E o ousado Pedro, então, quando o Senhor diz que não temam, o ousado Pedro diz: Senhor, se és tu, manda que eu vou até ao seu encontro, ter consigo. O Senhor lhe diz: Pedro, venha. E quando Pedro começa a andar sobre as águas, queridos, Pedro estava olhando para Jesus. Enquanto Pedro mantinha os seus olhos fixos em Jesus, Pedro poderia continuar a andar em meio àquelas águas, em meio à tempestade. Mas por um momento, quando Pedro decide olhar para trás, o que fez Pedro afundar naquele momento não foram as ondas que estavam se encapelando ao seu redor. Na verdade, era o problema que estava no coração de Pedro. Ele deixou de olhar para Jesus. Ele deixou de permitir que que Cristo fosse supremo em seu coração. O orgulho de ser quem ele realmente era. Aquele pensamento que ele estava tendo antes dele dizer para o mestre: Senhor, manda-me que eu vá ter consigo ali nas águas. Aquele pensamento foi o que motivou ele a olhar para trás, porque o pensamento de Pedro era que ele perdeu a oportunidade de ser visto como grandioso, como alguém especial no reino do Messias, que se ele aceitasse ao ser proclamado como rei. Queridos irmãos, no momento da tempestade, Pedro deixou de olhar para Cristo. E o que o Senhor está dizendo para nós nesta manhã é que quando nós estivermos olhando todas essas tempestades que estão acontecendo no mundo, quando estivermos a ver todos esses problemas, quer seja na nossa vida particular, quer seja diante dos eventos que estão ocorrendo no mundo, nós precisamos olhar para cima, precisamos olhar para Jesus e não para os eventos. Porque, queridos irmãos, não é um olhar para os eventos, não é conhecer as profecias, não é conhecer o tempo profético que vai fazer com que nós nos mantenhamos em pé quando chegar esse tempo terrível descrito nos versículos que nós lemos anteriormente. Não é este conhecimento que vai nos manter em pé. Jesus deixa bem claro, aqui no verso 28, que o que vai permitir com que nós nos mantenhamos em pé é quando nós olharmos para cima e levantarmos a nossa cabeça e compreendermos que a nossa redenção está mais próxima de nós do que quando nós aceitamos. Então, por essa razão, no verso 34, Cristo vai dizer: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. O que precisamos fazer? O que significa olhar para cima? Significa que nós precisamos estar vigilantes, precisamos orar continuamente para que aquele momento não nos apanhe de improviso. Porque, queridos irmãos, quando a crise se aproxima, ou seja, quando a crise começa a apertar, o que naturalmente acontece quando nós, aqui nas cidades, o que acontece? A maior preocupação é nós fazermos o quê? Trabalharmos mais. Não é isso? Quando as coisas estão difíceis, quando as coisas estão caras, o que a gente faz? Precisamos trabalhar mais. Queremos trabalhar em meio período, fazendo bico. Por quê? Porque as coisas estão cada vez mais apertadas. Você sai de um determinado trabalho, no final da tarde você tem que fazer bico em 2 lugares, vai aqui, vai ali, e quando volta para casa, você volta quase de madrugada, cansado, rebentado, sem força. Não é isso? E Jesus diz assim: tenham cuidado para que não se sobrecarreguem com os cuidados da vida. E quantas vezes, por causa dos cuidados da vida, nós não temos perdido momentos preciosos que deveríamos ter em comunhão com Deus para nos prepararmos para esses dias terríveis. O Senhor disse que diante dessas coisas precisamos olhar para cima. É por isso que Ele nos aconselha, para que nós possamos adquirir pequenos tratos de terra,
a fim de podermos cultivar o nosso próprio alimento. Infelizmente, ainda estamos postergando, e a cada dia que passa, as coisas só estão se tornando mais difíceis e mais caras. O versículo 36 diz: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávido por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar, então, em pé diante do Filho do Homem. Sim, isso me faz lembrar a história do povo de Israel. Nós sabemos que o povo de Israel em marcha estava tipificando o que seria a experiência do povo de Deus nos últimos dias. Porque quando eu olho profeticamente na Bíblia, eu vejo apenas dois movimentos. O movimento do Êxodo, rumo para a Canaã terrestre, e o movimento do Advento, rumo para a Canaã celestial. Então, a história e o percurso do povo de Israel é um tipo para nós, é um exemplo, é um paralelo daquilo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos neste deserto espiritual, caminhando para a Canaã celestial. E quando chegou o momento de crise para o povo de Israel, o povo murmurou, porque eles não esperavam que o Senhor os levasse até aquele preciso momento, até aquelas dificuldades. O povo murmurou. E quantas vezes nós não temos murmurado também nos últimos dias, diante das dificuldades, nós murmuramos contra Deus. E o povo pediu o que eles queriam, e Deus teve que satisfazer a vontade deles. Até que o Senhor disse que vocês vão comer carne de cordonizes, até não se cansarem mais. E a carne vai sair pelas vossas narinas. E como consequência, neste momento de crise, uma grande peste aconteceu no arraial do povo de Deus. Serpentes surgiram. E pessoas começaram a ser mortas naquele momento de crise. O que Deus teve que pedir para o seu servo fazer? Disse Moisés: erga uma serpente de metal. Então Moisés teve que fazer uma serpente de bronze. E ergueu esta serpente no meio do arraial. E qual era a condição do povo? A condição do povo era que todos olhassem para aquela serpente. E quando as pessoas olhassem para aquela serpente, elas seriam curadas. Nesse momento de crise, o que eles realmente agora precisavam era de exercer fé, porque era isso que fez com que eles sofressem essas picadas das cobras. Era por conta da falta de fé que o povo de Israel estava vivendo aquelas consequências naquele momento. Queridos irmãos, quantas vezes nós não temos vivido a mesma experiência? E que no momento em que, por falta de fé, permitimos que o veneno do pecado alcança a nossa vida, e naquele momento nós já não temos mais saída, e só existe uma única coisa a fazer, é voltarmos a ter fé nas promessas de Deus. E quando isso acontece, então nós somos restaurados. Vejam o que a serva do Senhor fala com relação a esse momento que o povo de Israel passou. Quando o povo de Israel estava perecendo da picada das serpentes ardentes, Deus instruiu a Moisés para fazer uma serpente de metal e colocá-la no alto, em meio da congregação. Foi então anunciada no acampamento que todos que olhassem para a serpente viveriam. Bem sabia o povo que em si mesma não possuía ela poder algum para os ajudar. Era o quê? Era apenas um símbolo, né? Era uma representação simbólica, tá? O que o Senhor estava procurando mostrar para eles. Era apenas uma demonstração simbólica, né? E que o povo deveria olhar para para este símbolo, olhar para aquela serpente ali erguida como sendo o símbolo da pessoa de Cristo. Agora eles precisavam exercer a fé que não haviam exercido anteriormente. Eles precisavam olhar para o alto, que é de lá aonde estava naquele preciso momento a única esperança deles.
Deus lhes estava ensinando que esse serviço não tinha mais valor que aquela serpente de metal. Visava dirigir-lhes o espírito para o Salvador, fosse para a cura das suas enfermidades, fosse para o perdão dos pecados. Não podiam fazer por si mesmo coisa alguma, senão mostrar a sua fé no dom de Deus. Cumpria-lhes fazer o que, irmãos? Olhar e viver. Sim, este era o convite de Deus para o povo naquele preciso momento. Em meio à crise em que eles se encontravam, eles precisavam olhar para que pudessem viver. E nós podemos perceber aqui, mais uma vez, que quando a gente fala sobre a mensagem da justificação pela fé, a mensagem da justiça pela fé, ela não é uma mensagem do Novo Testamento, mas é uma mensagem que já era necessária ser exercida desde o Antigo Testamento. O povo precisava ter fé de que, ao olharem para a serpente, não que a cura estava na serpente, mas era a fé, mediante a obediência dada por Deus, que traria sobre eles, então, a cura e a restauração da picada da serpente. Ou seja, a cura da picada do pecado, a cura do veneno do pecado em nós. Só será possível ela acontecer quando nós olharmos para Cristo, olharmos e então vivermos. A palavra do Senhor em Isaías, capítulo 45, verso 22, nos diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O Senhor, queridos irmãos, está fazendo um convite para nós nesta manhã. Diante de todas essas coisas que estão a acontecer, diante de tudo quanto ainda está para acontecer, precisamos olhar para o Senhor, porque somente nele nós encontramos a esperança, somente nele nós encontramos a salvação, somente nele nós encontramos a segurança. Quando o mundo, diante de todas estas coisas, quando o mundo estiver desmaiando de terror, vamos ler o que diz aqui Lucas capítulo 21, verso 25 e 26. Diz Cristo: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, a angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Enquanto os homens estiverem desmaiando de terror, diante de todas estas coisas, o convite do Senhor nos é feito: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Então, por essa razão, queridos irmãos, nós não precisamos nos desesperar diante de todas essas coisas. Por isso que, enquanto Jesus conversava com Nicodemos, no livro de João capítulo 3, Jesus traz aquele exemplo do que aconteceu lá nos dias do povo de Israel. Ele diz, João capítulo 3, versículo 14 e 15, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, queridos irmãos, é o olhar para Jesus aonde está a nossa esperança. Por isso ele disse ainda no capítulo de João 12, verso 32. Veja o que Jesus fala no livro de João 12, no versículo de ler, é o verso 32. Diz nosso Salvador: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei para mim. Então, os nossos olhos, queridos irmãos, não devem ser na crise. Os nossos olhos devem ser para Cristo. A nossa preocupação hoje deve ser apenas da nossa preparação. A nossa preparação, esse deve ser o nosso foco. A nossa comunhão com Cristo. Precisamos restaurar o altar da nossa vida espiritual
que está, infelizmente, completamente destruída, o altar da nossa família, que está destruída. Esse deve ser o nosso foco, porque a promessa do Senhor é certa. Ele disse: quando vocês olharem para mim, vocês serão salvos. Então, não precisam temer nada. Queridos, vamos prosseguir. As promessas do Senhor são certas, queridos, e o Senhor não falha. Em Deuteronômio 31, versículo 8, o Senhor nos diz: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espante. Você ouviu isso, querido irmão? A promessa do Senhor é certa e verdadeira. Diante de tudo quanto o mundo está passando, diante de tudo quanto está para passar o povo de Deus nos últimos dias, Deus nos deu uma promessa certa, verdadeira. Ele diz: aquele que vai adiante de ti, ele será contigo e não te deixará. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, diz o profeta, o Senhor jamais desamparará. Em Jerusalém, as mulheres piedosas comeram seus próprios filhos, mas o Senhor jamais ele fará isso conosco. O Senhor é aquele que estará sempre, em todo momento, disposto para nos proteger e nos livrar de todo mal. Queridos, o apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, capítulo 12, ele diz assim, Hebreus capítulo 12, versos de 1 e 2, diz assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E olhem o que diz o versículo 2. Olhando para quem? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Todas essas testemunhas que estão descritas na palavra de Deus, de como Deus conduziu o povo de Israel, de como Deus livrou o seu povo, de como Deus cuidou do seu povo, precisa ser uma realidade em nossa vida. Isso deve nos levar para olharmos para quem? Para Jesus, aquele mesmo que nos chamou para esta grande obra, aquele mesmo que prometeu, queridos, ele vai cumprir. Então é a ele que nós devemos olhar, é a Cristo que nós devemos contemplar, porque a palavra do Senhor diz que pela contemplação nós somos transformados. Então, enquanto você e eu olharmos para Jesus, começaremos a ser transformados à sua imagem. Paremos de olhar para os defeitos de outrem, tal como vimos na lição da escola sabatina. Muitas vezes nós temos a tendência de olhar para as outras pessoas. Queremos espelhar a nossa vida espiritual às outras pessoas. Queremos perder o nosso tempo olhando para os defeitos alheios. Queremos perder o nosso tempo olhando para os pecados dos outros, quando existe uma obra para ser realizada por nós mesmos. Precisamos olhar para cima. Precisamos olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E enquanto olharmos para Jesus, com certeza, a tão almejada e prometida chuva seródia será derramada sobre o seu povo, será derramada sobre cada um de nós. Cada um poderá olhar para o seu irmão e poderá enxergar que o irmão ao meu lado recebeu o poder do Espírito Santo, porque foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes, quando ali naquela sala, quando o Espírito Santo caiu sobre os discípulos, cada um olhava para o outro e percebia que o irmão Pedro recebeu, olha, Tiago recebeu, irmão, o outro irmão recebeu o Espírito Santo. Por quê? Porque cada um olhou apenas para Jesus. Foi depois que cada um deles arrancou do coração todo o eu, quando cada um deixou de olhar para si mesmo e começou a olhar para Cristo, foi nesse exato momento em que o Espírito Santo foi derramado sobre cada um dos discípulos. Queridos irmãos,
Vamos continuar lendo aqui mais algumas promessas que o Senhor tem para nós nesta manhã. Olhem para esta promessa maravilhosa. Queridos, esse é um dos textos que eu amo muito nas promessas da palavra. Quando Josué estava ali para conduzir o povo de Israel, era um momento para que eles pudessem tomar a grande cidade da promessa. O Senhor disse para Josué: não te mandei eu? Perguntou o Senhor. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O que é que a palavra do Senhor diz para nós nesta manhã? Não temas e não te atemorizes. Tenha bom ânimo. É isso que o Senhor Jesus falou para nós quando ele disse que, olha, no mundo tereis aflições. O Senhor não disse que o nosso caminho seria fácil. Ele não disse que para alcançarmos a terra da promessa seria fácil, que não haveria dificuldade, que não haveria espinhos, que não haveria choro, que não haveria sangue. Ele não disse que não haveria escassez. Ele disse, sim, no mundo vocês vão ter aflições. O mundo está preocupado, mas quando é que esta guerra vai acabar? No princípio se falava de Ucrânia, agora já não se fala mais de Ucrânia. Falava-se de Gaza e Hamas, agora já não se fala de Hamas, agora está se falando de Irã. E será que virá mais uma nova guerra? As pessoas estão preocupadas. Queridos, o Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas uma coisa ele nos prometeu: tenham bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então o que Jesus estava dizendo com estas palavras era: olhem para mim, não olhem para as aflições, não olhem para os problemas, não olhem para as dificuldades, não olhem para a angústia, olhem para mim, porque eu venci o mundo. Em outras palavras, enquanto vocês olharem para mim, vocês passarão pelo vale da sombra da morte e vocês triunfarão. Porque assim como eu triunfei, embora morrendo, mas eu ressuscitei, a minha ressurreição é a garantia da vitória que vocês terão diante dessas aflições, diante desses problemas. Queridos, a promessa de Deus, ela é certa. E o Senhor continua dizendo para nós, ele disse, não temas, porque mais são os que estão convosco do que estão com eles. Porque essa tem sido a maior preocupação de muitos de nós. Mas, Senhor, nós somos um pequeno povo, somos tão poucos. Como nós poderemos sair incólumes diante dessa situação? A promessa do Senhor é certa. Ainda que o mundo todo, queridos irmãos, se una contra o pequeno remanescente, a palavra do Senhor, ela é certa. O Senhor diz, não tema. Esta foi a experiência quando o profeta Eliseu, mandando o seu rapaz, disse, olha bem para cima. Quando parecia que eles seriam completamente derrotados, porque o jovem ficou atemorizado, porque o número de exércitos inimigos eram numerosos. Então ele compreendeu que mais são os que estavam com eles do que o exército inimigo. Queridos irmãos, nós não teremos a proteção do mundo. Isso está escrito. Não esperemos que tenhamos a proteção do mundo. O mundo nos abandonará. Hoje disse que o governo vive para proteger e trabalhar para o bem-estar de cada cidadão. Mas nós estamos vendo como a cada dia que passa, eles não estão mais trabalhando para a proteção e o bem-estar das pessoas. E quanto mais para o povo de Deus, sim, irmãos, nós não teremos proteção de nenhum governo. Até mesmo dos nossos familiares.
até mesmo das pessoas que nós amamos, não teremos a proteção deles. Mas a palavra do Senhor nos deixa bem claro nesta manhã. E nós teremos a proteção do Senhor. Seremos traídos e entregues pelos nossos próprios familiares. Marido entregará sua esposa. Esposa entregará seu marido. Pais entregarão os filhos. Filhos entregarão seus pais. Mas o Senhor não nos abandonará. Ainda que uma mãe abandone seu filho, eu não te deixarei. E a promessa do Senhor é certa. Que nós possamos, queridos irmãos, refletir seriamente em relação a isso. Ninguém fará qualquer progresso para o alto sem perseverante esforço. Aquele que quiser vencer tende a pegar-se a Cristo. Não deve olhar para trás, mas manter os olhos aonde? No alto, indo de graça em graça. Vigilância individual é o preço da segurança. Aonde está o preço da segurança, queridos irmãos? Vigilância individual. Não olhe para o irmão ao lado que está distraído. Advirta ele. Não dependa do líder da sua comunidade. Não dependa da comunidade no geral. Vigilância individual é a nossa segurança. Precisamos olhar para o alto e indo de graça em graça. Queridos, a nota a seguir chama muita atenção e é muito séria. Satanás está disputando no jogo da vida o prêmio da nossa alma. Para Satanás é um prêmio quando ele vence, quando ele sai vitorioso nas nossas vidas. Ele está trabalhando, fazendo tudo ao seu alcance para que nós não tenhamos o privilégio de usufruirmos das promessas eternas. Ele está disputando no jogo da vida o prêmio da nossa alma. Não vos inclineis para o seu lado nenhuma só polegada. Ele diz que isso é tremendo. Isso é tremendo. Nenhuma só polegada. E quantas vezes nós não temos nos inclinado? Não só uma polegada, mas quantas vezes nós não temos nos entregado no lado do inimigo completamente? Quando falamos mal de alguém, quando falamos mal do nosso esposo, da nossa esposa, quando falamos mal dos nossos irmãos, quando falamos mal dos líderes das nossas comunidades, quando deixamos de cumprir um dever, que sabemos que essa é a vontade de Deus, quando nos deixamos vencer pelo apetite pervertido, quando nos deixamos vencer por uma tentação, queridos irmãos, quantas vezes nós não temos nos deixado inclinar para o lado do inimigo? Queridos, precisamos olhar apenas para Jesus. E enquanto a graça ainda existe hoje, queridos irmãos, porque nós sabemos que daqui a pouco essa graça irá terminar e já não teremos mais oportunidade alguma. Mas enquanto graça existe, enquanto o nosso sumo sacerdote ainda ministra em nosso favor no santuário celestial, precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Eu sei que vai haver muita coisa ao longo do caminho para distrair a nossa atenção. Muitas sugestões do inimigo virão para tirar a nossa atenção dos olhos de Jesus. Nós precisamos ser como o cego Bartimeu, que embora sendo empurrado, dificuldades e obstáculos ao seu redor, mas o foco do Bartimeu era: eu quero ver Jesus. Eu quero me encontrar com Jesus. Eu preciso que ele retire de mim a minha cegueira espiritual. E é isso que nós precisamos, queridos irmãos.
Muita coisa virá ao nosso redor para tirar o nosso foco de nos aproximarmos de Jesus, para Ele tirar de nós a venda que ainda está diante dos nossos olhos. Muita coisa ainda precisa ser arrancada das nossas vidas, queridos irmãos. Ainda existe muita coisa no nosso eu que precisa ser quebrantado. Por isso não tem como nós recebermos a promessa do Espírito Santo agora nos últimos dias. Mas nós precisamos. Porque se uma polegada, queridos irmãos, para o inimigo é suficiente, quantas vezes nós não temos entregue completamente nossa vida ao inimigo? E se ainda estamos vivos, queridos irmãos, damos graças ao Senhor, queridos. Eu fico pensando, irmãos, o que seria de nós se Cristo não estivesse intercedendo hoje? Quantos de nós não morreríamos exatamente naquele momento em que estávamos em pecado e morreríamos sem a esperança da salvação? Quantos de nós, irmãos? O que seria de nós se Cristo não intercedesse por nós? E o pior de tudo é que quando a gente sai de uma tentação, ainda temos a tendência de acharmos que nós fomos capazes de vencer aquela tentação. Queridos irmãos, uma polegada para o inimigo, uma polegada. Precisamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aquele que começou a boa obra em nós, diz-nos a palavra do Senhor. Ele também finalizará esta obra poderosamente, mas nós precisamos exclamar e reclamar as promessas que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3,14, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E muitas vezes nós esquecemos de repetir várias vezes essas promessas. Precisamos, queridos irmãos, olhar para Jesus. Não suceda que ele obtenha vantagem sobre vós. Não nos inclinemos para o seu lado. Nenhuma polegada só. E não suceda que ele obtenha vantagem sobre nós. Que cada um de nós possa refletir profundamente nesta reflexão. E que possamos não olhar para nós. Eu sei que tem momento em que a gente olha para nós e vê que não existe nada de bom em nós, que possássemos merecer o favor de Deus, mas precisamos olhar fixamente para Jesus, aquele que é autor e consumador da nossa fé. Hoje e sempre. A palavra do Senhor diz que se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como no dia da provação, porque a cada dia para nós é decisivo. O Senhor nos possa abençoar, o Senhor nos possa agraciar com o seu Espírito e que Ele nos possa dar a sua paz. Em nome de Jesus, amém? Amém, amém.